Havendo número regimental, declaro aberta a 36ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura e submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura das atas das reuniões anteriores e a aprovação das mesmas. Senhores senadores que estiverem de acordo com a proposição, permaneçam como se encontram. Aprovado. Bom, a presente reunião do dia de hoje, ela atende aos requerimentos de número 38, de 2012, de autoria da senhora senadora Vanessa Graziotin, que vos fala, e o requerimento, e também subscrito pela senadora Ana Amélia, e o de número 39, de autoria da senadora Ana Amélia, para a realização de audiência pública destinada a discutir o movimento grevista dos professores federais. Então, para dar início a essa audiência, eu solicito ao secretário da comissão, o senhor Júlio Ricardo Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Eu gostaria, então, de comunicar a presença e, ao mesmo tempo, agradecer do Dr. Amaro Henrique Pessoa Lins, que é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, e que nessa audiência pública ele representa o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Obrigada pela presença. Anunciar também a presença do Dr. William do Nascimento Carvalho, que é o coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, SINASEF. Agradecer também a presença. Agradecer a presença do Dr. Eduardo Rolim de Oliveira, presidente da Federação dos Sindicatos de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior, PROIFES. E a presença da senhora Marinalva Silva Oliveira, que é presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior da Andes, do Andes. Doutora também. Doutora, não falei? Não. Desculpa. Então, desculpa, eu comunico de novo a presença com muito prazer da doutora Marinalva Silva de Oliveira. Daniel? Daniel chegou, Daniel José. Está a caminho. E agradecer a presença do doutor José Almiran, porque aqui nós só temos... exatamente, José Almiran Rodrigues, diretor da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores de Educação das Universidades Públicas, a FASUBRA, que está substituindo a doutora Janine Vieira Teixeira. Uma salva de palmas para ele também, gente. Foi uma nova pauta em É o seguinte, é que aqui, de acordo com o regimento interno do Senado Federal, não é permitido manifestação nem a favor nem contra, mas, enfim, nós entendemos que estamos aqui num clima de muita cordialidade, de debate, não é? Então, sejam... Não vai, então, só favorável. Sejam todos e todas muito bem-vindas a essa nossa audiência pública. Eu acho que uma boa hora, um bom momento para a gente realizar, que parece que as coisas estão se encaminhando, não é? Então, nós temos a mesa 5 e deverá estar chegando mais um representante, SINASEF. Teremos, portanto, e a União Nacional dos Estudantes, deveremos ter 6 expositores. Portanto, a gente pede que todos se atenham ao tempo para que a gente possa guardar um tempo maior para os debates posteriormente, tá certo? Então, em torno de 10 minutos e, na sequência, vamos ouvir o primeiro participante, que, pela ordem aqui, eu vou convidar a doutora Marinalva Silva Oliveira e, na sequência, eu passarei a direção dos trabalhos para o nosso senador Paulo Paim, que tem sido um grande lutador, um grande defensor das causas do Brasil, principalmente dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Doutora Marinalva, a senhora dispõe de 10 minutos. A gente avisa, o Júlio... A campanha toca faltando 1 minuto. A campanha toca faltando 1 minuto. Ou prefere antes, não tem problema. Mas tem ali, ó, um cronômetro lá, ó. Tá certo. Que a gente vai voltar a ele. Nós vamos voltar, mas tá lá, bem fácil para enxergar. Tá certo. Já começa? Não, vai voltar. Não se preocupe, não. Pode começar, doutora Marinalva. Bem, bom dia a todos e a todas. Bom dia, senadora, todos que compõem a mesa, senhores senadores, companheiros aqui, professores do Andes, a nossa central sindical também.
os estudantes do CNGE. Primeiro, gostaria de agradecer à senadora pela iniciativa em fazer essa audiência pública. Isso é extremamente importante, considerando que o momento aponta uma greve forte dos professores da Educação Federal, isso Andes e Sinasef. A nossa greve ainda não terminou porque as negociações foram interrompidas e, até o momento, não teve reabertura de negociações. A proposta apresentada pelo governo, ela foi rejeitada por todas as nossas assembleias e, por isso, nós continuamos em greve ainda. Os motivos que nos levaram à greve são dois. O primeiro, a reestruturação da nossa carreira. Temos uma carreira hoje nas universidades, nos institutos federais, nos Cefetes, na educação federal, uma carreira desestruturada, uma carreira que não tem valorização salarial, uma carreira que atenta contra a concepção de universidade e de educação de qualidade. E, por conta dessa carreira, nós estamos lutando já há 2 anos que protocolamos o nosso projeto de carreira junto ao governo federal. O ano passado, assinamos um acordo com o governo no sentido de criar um GT para discutir os pontos dessa carreira e, infelizmente, esse GT não teve os desdobramentos que a categoria esperava. Após findar vários prazos e não evolução desse GT, a categoria resolveu deflagrar greve no dia 17 de maio. Além disso, nós temos outro ponto na nossa pauta de reivindicações, que esse ponto, até o momento, nem sequer o MEC nos recebeu para discutir, que são a valorização e as condições de trabalho docente. Esse ponto envolve concurso público para docentes, laboratórios, equipamentos, condições adequadas de trabalho que os professores atualmente não têm nas universidades, não têm nos institutos. Os professores hoje vivem uma situação de extrema precarização, além da desvalorização da sua carreira. Essa precarização tem diminuído a qualidade no ensino. E nós, enquanto compromissados com esse projeto de educação, não podíamos dar outra resposta, após várias tentativas, que não fosse uma greve, e uma greve muito forte no dia 17 de maio. E é bom ressaltar que essa greve só foi deflagrada após várias tentativas de negociação com o governo. Várias tentativas. Temos todos os documentos, nós vamos entregar depois para a senadora. Após a deflagração dessa greve, é importante ressaltar também que o governo só nos recebeu pela primeira vez para negociar no dia 13 de julho, ou seja, após quase 2 meses em greve. O governo mostrou um descaso, um desrespeito com os professores e com a educação. No dia 13 de julho, o governo nos recebe. E essa reunião também aconteceu por conta de pressões em vários lugares. Chegamos aí à Secretaria da Casa Civil. E na ida da Secretaria da Casa Civil foi que saiu essa reunião. Então foi por força do movimento. Após essa reunião, o Ministério do Planejamento, através do secretário Sérgio Mendonça, com a presença do secretário Amário Lins, que está aqui na mesa com a gente, e o secretário da CETEC, Marco Antônio, nós tivemos a apresentação por parte do governo da primeira proposta. Levamos as bases e a categoria rejeitou por unanimidade essa proposta, porque essa proposta retira direito dos professores. E um sindicato que se preza, um sindicato que defende trabalhadores, ele não assina nenhum acordo que retira direito e desvaloriza ainda mais esses professores. A partir daí, as assembleias responderam não e apresentamos ao governo críticas à proposta e apresentamos também possibilidades para a construção de uma outra proposta. Isso foi entregue ao secretário Sérgio Mendonça, ao secretário Amário Lins. Isso tudo foi desconsiderado. Foi desconsiderado porque eu acho que isso aqui, nessa audiência pública, senadora, eu acho que é importante a gente colocar. Parecia que já tinha um simulacro, naquele momento, já tudo feito para que o acordo fosse assinado do governo com a outra entidade. Porque na mesa de negociação, nas reuniões seguintes, 3 entidades, Andes, Sinasef e Condicef, responderam não para a proposta.
A maior parte da categoria está nestes sindicatos. E não é possível que o governo desconsidere o número dos docentes e assine um acordo sem considerar qualquer possibilidade de discussão sobre isso. A partir daí, nós fizemos assembleias e, novamente, as assembleias disseram que não éramos para assinar o acordo e respeitamos as decisões de base. Paralelo a isso, nós temos tentado, junto ao MEC, quase que diariamente, ou através de ofícios, ou através de atos, ou até, já falei algumas vezes por telefone com o secretário Amaro, pedindo reunião sobre o ponto 2 da pauta, que são condições de trabalho. Esse ponto 2 está ligado diretamente a cronograma para concurso público, a partir daquelas vagas que já foram aprovadas nos Senados. Se as vagas já foram aprovadas, qual é o problema do MEC sentar com a gente e começarmos a discutir esse cronograma para concurso? Sobre infraestrutura nas universidades, porque hoje nós não temos só obras inacabadas, nós temos ausência de obras. Nós temos dossiê de várias universidades e institutos onde os professores estão dividindo a mesma sala de aula. Nós temos dossiês de várias universidades que foram criadas a partir do Reúne, onde as aulas estão sendo ministradas em escolas municipais, onde não tem laboratório, onde alguns cursos não tem sequer aquele mínimo para que você possa ter uma educação de qualidade. Então, isso é real, isso não é fantasia do Andes, isso não é fantasia dos professores. Nesse inteirinho aí, mostrando que estamos dispostos a negociar e que depende do governo reabrir essas negociações sobre o ponto 1 e o ponto 2 da pauta, nós fizemos uma contraproposta. E essa contraproposta, nós flexibilizamos, inclusive, o piso e o teto do professor, que antes pedíamos o salário do DIEESE, flexibilizamos para aquele proposto pelo governo. Agora, não abrimos mão de princípios. Isso aí não. Porque abrir mão de princípios para assinar uma proposta que desestrutura ainda mais a carreira docente, que não dê condições de educação de qualidade dentro das universidades, é trair a categoria. E esse papel nós não vamos fazer nunca. A nossa greve continua forte. Nós hoje estamos pedindo reabertura de negociações. Pedimos ao secretário que está aqui hoje presente que reabra as negociações, faça a reunião com os docentes. Qual é o problema? Tem pontos que não têm impacto orçamentários. Tem pontos que dependem de conversar e chegar a um acordo. Por exemplo, concurso público para professores. Isso não depende, porque as vagas já foram aprovadas. Então, é preciso ficar claro que deve existir algum problema aí com o Andes Sindicato Nacional que vai além de impacto orçamentário. E se é política, é preciso deixar claro. A categoria cada vez mais está indignada porque ela está sendo desrespeitada. A categoria hoje não consegue entrar em prédios públicos. Em nenhum momento nós fizemos qualquer coisa que pudesse desrespeitar prédios públicos. Hoje nós chegamos na frente do MEC, 40 professores, tem 200, 300 policiais. Isso é um desrespeito com os professores. E quem está fazendo com isso com os professores são próprios professores que estão hoje em outro lugar. Nós pedimos reabertura de negociação em respeito à educação, em respeito aos professores das universidades e em respeito aos alunos do Comando Nacional de Greve também que estão em greve e estão apoiando os professores e também tem uma pauta de reivindicação. Pedimos que nós temos todo o objetivo e a intenção de terminar essa greve. Agora, para isso, precisa ter diálogo sobre a pauta de reivindicação dos docentes, porque até o momento isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma realidade falseada para assinatura de acordo com a outra entidade. E não é possível que o governo não consiga enxergar que se Nasef, Andes e Condicef não assinam um acordo, e acredite que esse acordo possa ser bom para a categoria. Nesse sentido, só para reafirmar e agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo aqui e pedir para os senhores senadores, senhora senadora, MEC que está aqui presente, para que reabra as negociações com docentes. Nós queremos negociar. Agora, para isso, é preciso que tenha diálogo na mesa e sejamos convidados para isso. Obrigada. Nós vamos dar continuidade e eu vou, se todos concordarem, senador Paim, eu ficarei mais alguns minutos aqui e
convidarei para fazer uso da palavra o representante da Federação de Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Universidades Públicas Brasileiras, da FASUBRA, o Dr. José Almiran Rodrigues. Os 10 minutos, e eu cumprimento a doutora Marinalva pelo tempo. Muito obrigada, isso contribui muito para os nossos debates. E anunciar a presença aqui entre nós, além do senador Paim, do senador Cristóvão Buarque também. E faço questão de anunciar algumas presenças aqui. Doutor Marco Antônio de Oliveira, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Ricardo Francalassi Savares, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paulo Rioli, professor da Associação dos Docentes das Forças Aéreas. Gil Vicente Reis de Figueiredo, tesoureiro da Federação do PROIFES. Lúcio Vieira, vice-presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, não quer dizer de Porto Alegre. Cássio Tavares, professor da Universidade de Goiás. Luiz Carlos Gomide, professor da Universidade Federal de São Carlos. Ieda Regina Venturini, professor da Universidade Federal de São Carlos. Boanerges Cândido da Silva, vice-presidente do Sindi Edupec, que é professor do Instituto Federal do Paraná. Israel de Oliveira Pinheiro, membro do Conselho Deliberativo do Sindicato de Professores do PROIFES. José Maria de Almeida, da Central Sindical Popular com Lutas. Então, eu registro a presença de todos e, ao mesmo tempo, agradeço. Muito obrigada. Senadora Vanessa Graciotin, com a palavra. Bom, primeiro, eu quero cumprimentar o senador Paim, cumprimentar os senadoras que aqui estão, todos os representantes do corpo docente, discente, dos estudantes, técnicos administrativos que aqui estão e o representante do Ministério da Educação. Há um requerimento quando estive também, senador Cássio, na Universidade Federal do Amazonas, dialogando tanto com o sindicato dos técnicos administrativos, como dos docentes, como dos próprios estudantes. E cheguei aqui, logo no dia seguinte, apresentei um requerimento nessa comissão para que fizéssemos esse debate. Porque eu também entendo que todas as pendências, todos os problemas precisam ser resolvidos através do diálogo e através da negociação. Quisera que hoje não necessitasse mais dessa audiência por conta de acordos feitos, de greves concluídas. Entretanto, eu quero começar aqui, serei muito breve, senador Paim, dizer que eu sou da época, lá no finalzinho do regime militar, que quem fazia a greve éramos só nós, os estudantes. O professor não fazia greve, éramos nós que fazíamos greve. E a gente fazia piquete para não deixar o professor entrar em sala de aula, porque aquela época ainda era um regime de exceção e que a gente já trabalhava e lutava muito para melhorar a qualidade da educação. E penso que esse debate, eu infelizmente não pude ouvir todas as exposições, nem as observações feitas pelos senadores que aqui se pronunciaram e se manifestaram, mas eu creio que, primeiro, nós temos que entender que a gente está diante de um momento emergencial. Porque tem alguns problemas na vida que parte tem que ser resolvida emergencialmente e a outra parte, talvez a mais importante, a gente precisa trabalhar a resolução. Eu acho que nós estamos diante de um problema que requer essas duas questões. Então, eu quero, desde já, doutor Amaro, me somar àqueles que falam da necessidade da continuidade do diálogo. Agora, para que o diálogo continue, é preciso que as partes estejam com disposição de dialogar, né? Que as partes estejam. Eu me criei nessa vida, eu estou senadora, mas eu aqui cheguei não porque sou uma grande empresária, ou porque aqui represento o movimento patronal, não. Eu comecei militando no movimento estudantil, depois no movimento sindical e fui para o parlamento. Primeiro a Câmara de Vereadores, Câmara Federal e agora aqui no Senado. Então eu tenho uma certa experiência, não é? De como os movimentos se portam. E tenho a convicção absoluta de que todos os avanços que nós conseguimos no Brasil, nós conseguimos através da luta organizada. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Se a universidade hoje não é privada, se a universidade não foi privatizada, se não se instituiu, que hoje é muito fácil falar, e hoje quem fala bonito se esquece de dizer
que há 10 anos queria estabelecer o ensino pago nesse país. Nós temos que relembrar isso. Nós temos que relembrar. E que isso só não aconteceu graças a uma resistência que nós tivemos. E esquecem de falar que decreto chegou a ser assinado pela Presidência da República no passado para fechar as escolas técnicas federais, para fechar, para acabar, para extinguir as escolas técnicas federais. Eu acho que nós não podemos esquecer aquele momento. Até trabalhar de forma didática para ver o que acontece hoje e como é que nós podemos avançar no dia de hoje. Acho que expandir foi um passo importante, tem sido um passo importante. E eu venho lá do norte. Até um dia desses, nós temos o estado que é o maior do Brasil, com 62 municípios, incluindo a capital. A maior parte dos municípios não tinha universidade. Hoje, todos os municípios têm universidade. Tem curso superior. Alguns ainda à distância, mas a grande maioria já presencial. E isso é um avanço muito importante. As escolas técnicas federais que queriam acabar estão lá, na divisa entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, onde a população, a maioria da população é uma população indígena, mas não é por causa disso que não tem que ter universidade lá. Agora, expandir, basta? É claro que não, a expansão tem que vir junto com a qualidade. E como é que nós vamos conseguir? Aí eu acho que, mesmo sem ter ouvido, mas o senador Cássio se referiu à intervenção, principalmente do senador Cristóvão, nós precisamos trabalhar uma política efetiva de valorização do processo educacional brasileiro de todos os níveis, do fundamental até o nível superior e de qualificação. Olha, o Brasil está tendo que mandar a gente estudar fora. Mas, na minha opinião, não é esse o único passo. Nós precisamos trazer gente de fora também. Nós precisamos, nesse momento, trazer gente de fora para ajudar a formar nossas cabeças pensantes aqui. E aqui aonde? Não só no Sudeste, senador Paim, em todas as regiões. Em todas as regiões do país. Não é? Em todas as regiões. Então, acho que o que nós precisamos fazer a partir de resolver esses problemas conjunturais, eu faço mais uma vez o apelo, doutor Amaro. Vá ao ministro da Educação, solicite ao ministro da Educação que se forme novamente a mesa. É importante que isso aconteça. Porque eu sei que o MEC tem boa vontade. Eu sei que o MEC tem boa vontade. Eu sei que o governo da presidenta Dilma tem boa vontade. Não tivesse boa vontade, não teríamos todo esse investimento que no passado não existia. E nós temos esse investimento hoje. Nós temos esse investimento. E eu poderia dar outro exemplo. Eu quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, em 1999, a nossa luta era por um salário mínimo de $100. Hoje o nosso salário mínimo é de $300, senador. Estávamos lá da Comissão do Trabalho. Não é para o senador Paim, hoje o salário é de $300. Temos uma política de valorização do salário mínimo. Isso são conquistas? São conquistas. Então não tem porquê dizer acabou aqui, não tem porquê. Vamos sentar à mesa. E vamos ver se é possível um pouquinho mais adiante ou não, e pelo menos estabelecer isso. Olha, a nossa luta tem sido árdua aqui. Sabe para quê? Porque não adianta também a gente querer tapar o sol com a peneira. A educação vai estar resolvida no país o dia que a gente entender que, de fato, ela é prioridade. E como é que ela pode se transformar em prioridade? A hora que a gente conseguir estabelecer um vínculo dos recursos oriundos dos royalties do petróleo para a educação. Pelo menos a metade, que é aquilo que nós defendemos. Já foi aprovada aqui. Sem isso, a greve pode até acabar hoje. Daqui a 4, 5 anos ela vai voltar novamente. Se não for dos professores, mais um ano. Se não for dos professores, vai ser dos estudantes, vai ser dos técnicos administrativos. Então é isso. E essa luta é nossa, gente. Essa luta é do parlamento, essa luta é do movimento social para convencer o governo da importância disso. De colocar 10% do produto interno bruto para a educação, de colocar a metade, pelo menos a metade dos royalties para a educação. Para a educação, claro, pública. Claro, pública. Pública. Claro que pública. Mas então, enfim, eu acho que o que a gente precisa fazer é entender que é um momento delicado que o Brasil vive, porque nós não estamos isolados no mundo. O Brasil, ele faz parte de um sistema econômico mundial perverso, é verdade, e cada vez mais interligado. Então, nós sofremos ainda muito com essa crise econômica internacional que atinge
os países fortes. O governo brasileiro faz movimentos importantes? Faz. Quando a presidenta diminui contra tudo e contra todos, aí eu me falo mais em relação àqueles que são os detentores dos grandes meios de produção, e hoje recurso na especulação, dinheiro na especulação rende mais do que recurso, do que dinheiro na produção, nós estamos invertendo essa lógica, não tem sido fácil. A presidenta Dilma compra uma briga muito séria e com o mundo, quando ela tem coragem de baixar as taxas de juros. Muito importante isso. Então não vai ser aquela coisa menor que vai manchar a melhor política que nós já tivemos para o Brasil. A melhor. Olha, quando falo em Venezuela, eu prefiro elogiar do que falar mal. Eu prefiro elogiar a Venezuela do que falar mal. Porque apesar de todos os percalços, está tendo uma tentativa lá de dividir riqueza, de inclusão social. E isso é muito importante. Então deixo aqui meu apelo. Deixo meu apelo, eu sei, reconheço o grande esforço. Esse esforço que o governo federal vem fazendo, essas sementes que estão sendo plantadas, estão sendo colhidos bons frutos, não é uma questão menor como essa, que eu acho que deva atrapalhar tudo no mais. Acho que sentar, acho que vale a pena mais uma tentativa e leve, eu não sei, eu acho que todos aqui falaram a mesma linguagem, leve o nosso apelo. Vamos sentar à mesa, vamos sentar e ver como que a gente consegue resolver, porque estudantes estão sofrendo um ano praticamente, semestre praticamente perdido, e nós não podemos também exigir dos estudantes esse sacrifício. Eu sou uma das que tive que adiar muito, por vários anos, a minha formatura por conta de inúmeras greves. Algumas, a grande maioria, aliás, éramos nós que fazíamos, né? Para chegar a esse momento dos professores ter a liberdade de fazer e os servidores os seus próprios movimentos, as suas próprias greves. Muito obrigada, senador Paim. Tudo bem, a senadora Vanessa Graciotin, pela ordem, presidente. autora do requerimento. Pela ordem, senador.